Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui da Liturgia da Palavra dessa sexta-feira, dia 23 de outubro, de 2020, 28ª semana do Tempo Comum. E hoje o santo é São João de Capistrano, tá? Se for feita a memória desse santo, a cor litúrgica é a branca, caso contrário, a cor litúrgica é a verde. Na realidade, eu já gravei uns áudios, mas eu acabei excluindo. Ponderei. Na verdade, estava muito assim confuso o assunto, então eu vou tentar ser o mais breve possível, não explicar muito. Tem 3 pontos, não necessariamente que eu vou desenvolver os 3 pontos, mas que eu preciso já deixar claro, e porque é o assunto do momento, tá? Ainda, como diz, uma notícia quentinha e tudo. Então, eu não vou entrar em detalhes, mas para um bom entendedor ou para uma pessoa que acompanha algumas notícias mais assim do governo ou coisa e tal, talvez sirva para algum ouvinte meu, tá? Porque, na realidade, como eu não libero comentários, não falo para curtir, compartilhar e etc., muitas vezes eu solto alguns. Eu faço meio que um pitacão, né? Não é uma análise, eu não sou especialista em nada, mas eu faço uma análise aí de algumas notícias que acontecem, né? Veja bem, a primeira, Papa Francisco. A única coisa que eu tenho para falar com relação àquele documentário, aquela notícia que foi tirada fora do contexto, eu acho que foi tirada fora do contexto, ou na realidade, talvez ele quisesse falar algo e infelizmente deu uma opinião que, querendo ou não, é um assunto tabu, né? Não é uma coisa fácil de se discutir. Eu acredito que essa opinião do Papa Francisco não reflete o magistério da igreja, mas ao mesmo tempo coloca uma situação incômoda, que é o preconceito que nós católicos temos com relação aos homossexuais, tá? Assim, a única coisa que eu tenho para falar eu só vou passar o pano pro Papa Francisco, eu só vou fazer intercessão em oração para Nossa Senhora, para o Senhor Jesus, quase dizendo: Senhor Jesus, não ouça o que ele fala, ele não sabe o que está fazendo ou o que está falando, só isso. Também achei uma declaração um pouco fora de propósito, eu acho que não deveria ser falado daquela forma, porque ficou dúbia. Ele dá margem para muita coisa. E na realidade, dá talvez falsas esperanças também para a população mundial, né? A única coisa que eu posso emitir de pitaco é que assim, não sei se vocês repararam, é só uma questão de reparar mesmo, de olhar. Há uns 10, 15 anos atrás estava muito em moda mesmo, na mídia, livros, tudo que era do Dalai Lama. Depois que o Papa Francisco virou Papa, Papa Emérito saiu por questões de saúde, isso até eu entendo, né? Porque realmente não tem como levar à frente, fazer viagem apostólica, fazer jornada mundial da juventude, etc., com a situação que o Papa Emérito se encontra. Até essa parte eu entendi. Mas na hora que o Papa Francisco entrou na mídia, você pode reparar que o Dalai Lama sumiu do mapa. Que o Dalai Lama é que falava essas coisas, né? Então eu não sei exatamente o que está por trás. Por isso que eu falo, eu não sei qual é a pressão que o Papa Francisco padece, não sei se é uma opinião dele, não sei se é um caso pensado, entendeu? Mas é necessário termos uma consciência de, ele não está pedindo para a gente rezar para ele, então a gente vai rezar. Eu também não gostei da declaração dele. Achei que foi uma coisa meio fora do contexto, fora do propósito. Eu também não sei se pegaram aquela fala e colocaram e jogaram fora do contexto para atiçar ainda mais essa questão LGBT no planeta. Então, veja bem, aí eu sempre falo, como diz nas interlocuções, nas aparições de Nossa Senhora de Anguera, os filhos, aqui nos meus filhos, Nossa Senhora falando, os meus filhos vão se decepcionar cada vez mais com algumas coisas que acontecem dentro da Igreja Católica, com filhos da Igreja Católica.
Mas a gente precisa ser perseverante, tá? A gente precisa ser, não fazer de um copo d'água uma enorme de uma tempestade, não. Permaneça fiel, tá? Minha opinião, assim, o que eu vou fazer é passar pano, que é o termo que tá meio em voga aí por várias coisas no Topic Trends do Twitter, do Instagram. Mas, na realidade, eu vou fingir que não vi. Eu vou fazer que nem a Maísa quando fez um tweet. Fingir que não li, entendeu? Fingir que não vi e só vou rezar. Claro, eu sei do que está acontecendo, mas eu vou rezar pela conversão do Papa Francisco. Ponto final, acabou. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é uma notícia que apareceu no canal R7, na Record News, né? Não é Record News, é aquele da TV aberta mesmo, lá do Bispo. Para quem é muito ligado em teoria da conspiração, tá? Mas eu sei que tem quem me ouça, né? Até porque eu acompanho um outro canal. Mas realmente eu fiquei muito incomodada, mais até do que a questão do Papa Francisco sobre os homossexuais. Porque como eu gosto de ciência, então eu tenho acompanhamento, assim, né? Eu sou uma pessoa leiga, mas eu gosto muito de tudo que envolva ciência, de tudo que é tipo. Não sei se vocês viram, mas o presidente Bolsonaro foi para Campinas fazer a ligação elétrica, distribuir energia, digamos assim, foi lá fazer dizer assim, ó, tô inaugurando aqui uma parte aqui, num centro de pesquisas que eu nem sabia que existia lá em Campinas. E se você não precisa ver o canal R7, tá? Record News, sei lá, não precisa ver o Grupo Record, tem na ABNEC, agência de notícias do governo mesmo, tá lá tudo explicadinho. Ele foi fazer uma ligação lá, mandar energia para um projeto chamado Sirius, que tem a ver com acelerador de partículas. Gente, eu tô preocupada com esse negócio. Porque pro brasileiro aí, povão, é uma coisa, o que é uma coisa a ver com a outra? Cara, mas o que tem a ver a construção de um acelerador de partículas no Brasil? Olha, deram as explicações mais xoxas que eu já vi. O pouco que eu sei de aceleramento de partículas, existem o CERN, né, lá na Europa. Na realidade, esse negócio de ficar explodindo e acelerando partículas, falar bem, na real, essa questão física, química, etc e tal, é um negócio que me deixa preocupada, porque eu não sei qual que é deles, entendeu? E esse projeto Sirius aqui no Brasil, ele é um projeto muito ousado, moderno, ficando atrás de outras duas construções de aceleradores de partículas do planeta. É o terceiro em tecnologia. Aí colocaram a Amazônia, colocaram o Pantanal para estudo disso, daquilo, mas cara, não tem nada a ver. Acelerador de partículas é um negócio físico-químico, da física também. E desculpa, talvez você católico não esteja entendendo, mas se você é um evangélico, sei lá, cara, desculpa, mas isso daqui eu não engoli, não. Por que gastar milhões e milhões numa construção de um complexo de acelerador de partículas num país que tá com o Pantanal em chamas, tá com desmatamento na Amazônia, ainda coloca a culpa nos índios, pelo amor de Deus. A saúde tá um lixo, você que perdeu, SUS, né? Você que perdeu seus parentes aí na Covid-19, o dinheiro foi todo pra cueca de um senador, que nós sabemos, mas nós sabemos muito bem que foi desviado. E eu nem sabia da construção de um complexo de acelerador de partículas. Aí tem. Aí tem. Você vai me desculpar, mas aí tem. Quem acompanha sites de teoria da conspiração tem ouvido falar muito no CERN, que é o principal da Europa lá, e realmente tem alguma coisa estranha. E às vezes tem umas coisas da Nossa Senhora de Anguera que falava, já são mensagens bem antigas, que o ser humano está mexendo com coisa que não deveria, na parte da ciência. Esse negócio de acelerar a partícula, cara, isso não é legal. Isso é pior que bomba atômica, entendeu? Então fica no ar. Né? É o momento mente doentia, entendeu?
Mas é um assunto que, tipo, para que colocar milhões de investimento num local lá no interior de São Paulo, sendo que poderia estar fazendo outras coisas, como até o saneamento básico e combate à dengue. Não estou nem falando da Covid-19, estou falando de coisas reais, já antes da Covid. Combate à fome, o preço do arroz está um absurdo e o cara lá, botando energia no Sirius, projeto Sirius. Então, qualquer coisa, procure. Isso está no canal de notícias do governo, no R7. Eu achei um absurdo quando eu vi isso. Foi esses dias aí. Acho que faz 2 dias, 2 noites. Terceiro ponto. Agora eu tenho que correr porque senão, né, não tem como para falar muito. Então, assim, tem um... Ah, eu vou ter que falar, né? Tá tendo um reality show que tá dando o pessoal comprou, digamos, o produto, né? Comprou o produto desse reality. Acho que por muitos anos, nunca um reality show aqui no Brasil deu tanto sucesso das pessoas defenderem um participante, exigir que o outro saia. Tá um absurdo, mas eu não vou falar do reality, é só para você saber o que está acontecendo na Fazenda 12. Só vou pensar uma questão, senão eu vou demorar muito para falar. Eu não tenho muito tempo. Esse é o terceiro ponto, esse eu vou tentar, assim, falar um pouquinho a mais, tá? Se você acompanha ou não acompanha, problema seu. Se você não acompanha, não acompanhe, porque, olha, tá uma bagunça. Eu, infelizmente, estou acompanhando desde a segunda semana, a partir do momento que uma participante tacou água na cara do pessoal. E pior que ela começou a fazer uns absurdos lá dentro. Uma moça lá do Acre. Na realidade, ela parece que, não sei se é Miss Bumbum, uma coisa assim. Então ela já não é uma pessoa aqui fora, ela se diz modelo, mas na realidade ela faz vídeos, não sei se faz filme pornô, não sei. Eu não vou julgar a menina daqui fora. Eu sei que ela tem família, tem um filho e tal. E infelizmente ela está sendo acuada, ela está sofrendo assédio moral devido ao transtorno que ela tem. E o que eu vou falar? É do transtorno dela. Porque ficou evidenciado a partir dela, a partir de todos os problemas, desde a porta do banheiro arrebentada que teve esses tempos, tudo. Só que agora ela está tentando ser controlada porque existe um pequeno grupinho do mal mesmo. Esse é um grupinho do mal que está tentando tirar ela à força, no sentido de expulsão, porque não pode mais quebrar mais nada lá dentro da fazenda. Estão fazendo maldade mesmo, provocando ela e chamando ela de tudo que é nome. Até de biscatice. Coisa que, olha, ela tá focada num cara. Esse cara até abandonou ela, digamos assim. Ela não quer mais o rapaz lá dentro. É a que menos faz isso, por incrível que pareça. Se ela faz fora, isso aí é problema dela, não vou julgar. Mas do que acontece no confinamento, ela é uma pessoa estourada, explosiva devido ao transtorno borderline, que é o que eu vou falar agora. Tá? Só para te contextualizar, caso você não esteja sabendo o que está acontecendo. Mas em algum momento você vai pegar no seu feed de notícias, no hashtag, entendeu? No Topic Trends do Twitter, você vai acabar recebendo alguma notícia, alguma coisa do reality. E é real, a menina não é normal. E agora ela está sendo medicada, devidamente medicada. Digamos, 70% de quem está lá dentro, que acusava ela de desequilibrada, ficava brabo e tal, começou a, tipo, não é passar pano, mas começou a ter cuidados no que vai falar com ela, não mais briga, e até evita um pouco, mas só o fato de evitar de provocar a menina já ajuda bastante. Então, 70% da casa meio que teve empatia com ela. Né? Outros teve amizade, poucas pessoas, mas teve. Mas teve uma parcela do povo que já está saindo, né? Então o povo brasileiro está tornando essas roças, né, o paredão, digamos assim, de eliminação, como se fosse a Libertadores da América. Cada roça está virando isso, né? O povo literalmente adotou a guria, e não só ela, algumas outras pessoas, e começaram a odiar outras, né? Que não é legal para nós católicos. Mas o que eu vou falar agora, e agora o contexto se encerra aqui.
independente se você vê ou não vê, e também independente da minha opinião, que eu não vou falar se sou a favor ou não da pessoa, a única coisa que eu posso dizer é que eu tenho dó da menina, tá? Dessa moça aí, uma jovem lá. Nem conhecia ela, mas no final virou conhecidíssima. E na parte material, falando friamente, sem fazer julgamento, ela já está ganhando uma grana grande aqui fora, né? Porque como eu falei, ela também faz, deixou já pronto, a equipe dela deixou pronto material de vídeo para conteúdo adulto mesmo. Eu não estou julgando a guria. Até por conta que quem tem transtorno psiquiátrico geralmente entra numa compulsão sexual, compulsão de gastar, compulsão de drogas, e é isso que eu vou ler aqui num artigo da revista Saúde. Quer dizer, eu conheço como revista Saúde, né? Mas faz parte do grupo Abril da Veja, que você pode também, quiser assinar, e vale muito a pena, tá? Esse material da saúde do grupo Abril. Por que eu dou preferência para esse tipo de material? Primeiro porque ele é rápido, é para leigos, é jornalístico, mas é o jornalístico científico. Ele não está falando de uma forma aleatória, não é fake news, tá? Tudo que você vai tratar sobre questões psiquiátricas e tudo entra em sites como Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, né? E vai lá e procura, entendeu? Porque às vezes você tem uma pessoa assim em casa, ou é um colega de trabalho, ou é alguém da comunidade em geral, não precisa ser necessariamente da paróquia, mas como existe uma espécie de lobby a favor de que o autismo seja conhecido, o autismo é outra situação, e não é o autismo ainda é pouco pior, sabe? Porque existem os espectros autistas. O autismo, ele é genético, neurológico muitas vezes, pode deixar a pessoa incapacitada, o autismo, tá? Então existe síndrome de Asperger, X frágil, autismo leve, sabe aquele... Hoje em dia eu reflito um pouco. Sabe o vovô de antigamente que ficava na cadeira de balanço? Você nunca se perguntou por que era comum cadeira de balanço e aqueles velhinhos, vovô, vovó, usava, balançava, e geralmente a conversa com aquela pessoa era difícil? O bisavô, por exemplo, você que tem mais idade. Você sabia que balançar acalma o autista? Entendeu? Ele acalma um pouco, dependendo do grau de autismo da pessoa. Eu esqueci de procurar, se der tempo eu coloco aqui um vídeo a respeito do autismo. Eu estou colocando o autismo porque existe um lobby muito importante, isso é necessário, mas ao mesmo tempo a gente também não pode ficar com dosinha, passando a cabeça no autista, porque o autista, querendo ou não, não é porque ele tem uma questão limitante, ele tem que... Nós é que temos que nos ajustar ao autista. Veja bem, temos que ter respeito, mas ele tem que entender também que ele precisa sobreviver em sociedade, que é difícil. Aí o que acontece? Existem outros transtornos, que é uma linha da terapia cognitiva comportamental, por isso que existem esses nomes. Se você conversar com o teu psicanalista, ele não vai... psicanálise não é do métier dele falar de transtorno borderline, transtorno do TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Todos esses termos são de uma linha da psicologia, da análise do comportamento, dentro da psiquiatria e dentro da terapia cognitiva comportamental. Por isso que uma pessoa que tem o diagnóstico de um psiquiatra que recebe lá, você tem transtorno borderline, ele precisa de um tratamento, além do remédio, precisa de um tratamento de um conjunto de psicólogos que conheçam esse transtorno. Então vamos lá, o que é o borderline? Transtorno de personalidade borderline, o que é e como controlar segundo a revista Saúde da Abril. Esse distúrbio psiquiátrico afeta até 6% da população e aumenta o risco de suicídio. Conheça a doença, seus sintomas e tratamentos. Então assim, pode parecer desculpa esfarrapada, entendeu? Mas eu tô acompanhando a Fazenda, não é o certo, não recomendo. Mas eu tô acompanhando a Fazenda
porque eu tenho uma certa... Não que a minha preocupação vá ajudar, né? Então, o que eu posso estar ajudando nesse momento? É esclarecer o que é o transtorno de personalidade border, que esse também é um outro termo. O que é ser border? É ter emoções impulsivas e descontroladas. E a pessoa literalmente não sabe que ela vira meio que um pitbull. Ela sai da consciência e ataca. Mas assim, não é que ataca, às vezes pode atacar a pessoa, mas geralmente o que eu tenho visto é assim, derrubar a porta, jogar coisa na cara do povo, entendeu? E a pessoa fica com uma raiva extremamente nível 1K, entendeu? Um negócio meio esquisito aquilo. Estima-se que 6% da população mundial sofra desse transtorno, o TPB, uma doença caracterizada pela intensa instabilidade emocional. Se por um lado não há estatísticas sobre sua prevalência no Brasil, por outro, aproximadamente 10% dos pacientes diagnosticados no nosso país cometem suicídio, segundo estimativa da Associação Brasileira de Psiquiatria. A fim de evitar consequências tão graves, é importante conhecer o problema. E essa revista conversou com um psiquiatra, né, também da associação. Pergunta: quais são os sintomas do transtorno de personalidade borderline? Oscilações de emoções, marcado por impulsividade, irritação diante de respostas negativas, dificuldade no controle da raiva e idealização extrema. Geralmente, os pacientes fazem um esforço desesperado para evitar o abandono que pode ou não ser real. Eles sentem dificuldade em se relacionar por não saberem lidar com essas emoções, afirma o Dr. Caldato, associado da ABP. O que tem acontecido lá dentro da fazenda? A menina, ela sensualiza bastante. Ela, na realidade, se ela não tivesse problema, ela parece uma criançona. Ela tenta ser alegre, ela meio espoletinha assim. Só que passa uma impressão para os homens que ela é biscateira, entendeu? E ela não faz. Ela até tentou fazer com uma pessoa que ela gostou, mas ela não conseguiu, ela não consegue formar relações justamente pela sua instabilidade emocional. Porque uma hora ela tá bem, na hora que ela recebe um não, que alguém tenta argumentar, ela vem para cima. E ela tem força ainda. A menina é baixinha, mas a guria carrega pessoas, assim. Ela tem bastante força. Isso que é um negócio que também dá como diz, dá medo, né? Em casos mais graves, a integridade física é colocada em risco, né? Pode acontecer automutilação. E depois acontece também a sensação de culpa e choro compulsivo. Aí a menina se sente culpada, né? Não queria ter feito aquilo. Quais são as causas? Primeiro, o fator genético é o principal motivo. Quem tem parentes de primeiro grau com distúrbio é 5 vezes mais propenso a desenvolvê-lo. Fator genético, infelizmente, está relacionado a alguns transtornos, tá? Maníaco depressivo, que não é mais esse termo, é que realmente me fugiu o termo. Agora é um outro nome para quem era chamado de maníaco depressivo. Autismo também é genético. O autismo também, a pessoa que tem um pouquinho de autismo, casa com uma outra moça, vamos supor, casa não, tem um relacionamento com uma outra pessoa, fazem nenê, e essa moça tem um leve grau de, um tipo de autismo, tipo, o cara é meio autista, mas se relaciona. Sabe aquele cara que não gosta de sair? Pode ser sim, pode ser algo que indique que a pessoa, aquela pessoa que não gosta de muvuca, entendeu? Ah, eu prefiro ficar em casa. Eu não gosto de viajar e tal. Essa pessoa pode ter um leve autismo. É leve, porque até consegue viver em sociedade, conversa e tal. Aí relaciona com uma moça que tem síndrome de Asperger, que é outro tipo de autismo. Quando nasce o filho tem um autismo mais severo, daquele de incapacidade de linguagem, de relacionamento humano e não consegue nem pegar um ônibus. E às vezes faz coisa estranha, que nem uma vez eu estava num terminal de ônibus e aquilo lá dava para ver que o menino normal não era, não sabia definir o que é. A mãe estava lá aguardando na fila, porque é uma fila, né, pra gente pegar o ônibus, nas portas que é para entrar, e um menino por volta dos 13 anos não parava de usar o espaço vazio
e ficava rodando em círculos, assim, corria em círculos. E dava pra ver que ele normal não era. Uma pena, né? Menino bonito, só que... Ou, quer ver, um caso de autismo, aquele que o Papa Francisco estava falando numa quarta-feira, audiência geral, chegou um menino bonito e pegou na mão do soldado lá da guarda pessoal do Papa, né? Aqueles que se vestem colorido, guarda suíça. E aí a irmã tentou puxar ele, um menino grande, mas o menino é autista. Faz coisa assim diferente, entendeu? Não tem como julgar a criança naquele estado. Ele não sabe o que está fazendo. Ele quer brincar, né? Aí se sentiu à vontade e foi brincar. E aí a mãe do menino chegou no Papa e falou, não, ele é autista, ele nem não consegue falar, não tem linguagem. Só que ali precisa, no caso desse menino, ele precisa de um tratamento de educação especial voltado a ele. Né? Porque é possível desenvolver a linguagem e é possível também fazer com que ele seja um pouquinho capacitado para poder viver em sociedade, né? Não pode deixar assim também, largado, né? Não sei também se ele tem acompanhamento, e aí o Papa falou. Então aquilo é um caso de autismo, não é o caso do que eu estou falando agora. Eu só estou falando border porque como essa moça está sofrendo assédio moral dentro do reality, todo mundo está questionando por que não tira ela, né? Deve ter um contrato. E ela também não informou que ela era border, né? Então tem várias situações envolvendo aí. Independente disso, muitos que têm esse transtorno, geralmente mulheres, estão apoiando a moça e muitos da internet estão odiando as pessoas que estão provocando a pessoa. Porque na hora que descobriram que ela tinha um transtorno, um grupo foi empático, tá deixando a guria em paz, o outro tá querendo fuzilar a menina mesmo. Entendeu? Então, tá ganhando força essa situação e tô trazendo, né, o mínimo que eu posso fazer é esclarecimentos. Não é para ser um bando de ignorante e provocar a guria até ela cometer um suicídio ou ela matar alguém, né? Matar, eu acho que ela não mata. Aí que tá a situação. Acho que ela sabe, ela chega a confrontar, mas ela até coloca as mãos para trás. Eu acho que ela não tem essa capacidade de matar, mas ela pode se matar. Então, a minha preocupação com essa participante, até assim, que até ela nem ganha esse reality, porque ela já está ganhando dinheiro com os seguidores lá do Instagram e tal, nós sabemos que eles ganham dinheiro assim. Mas a minha preocupação é o futuro saindo daqui, porque ela teve grande apoio, ela está tendo grande apoio, mas uma parte da parcela da população acha que é drama. Não é drama. Ela realmente está com o tico e teco avariado aí, entendeu? E precisa de medicamento controlado psiquiátrico. Entretanto, o contexto que esse indivíduo vive também faz a diferença. A falta de suporte social pode desencadear o transtorno da personalidade borderline. É comum que a depressão e a ansiedade estejam associadas, pois cerca de 10% dos pacientes que procuram consultório por essas razões são diagnosticadas com esse transtorno. Tá? E é só um psiquiatra para definir isso. Quais as pessoas mais afetadas? Elas atingem mais mulheres e a população jovem. Olha que interessante. É genético, mas por isso que você fala de mulheres surtadas, né? Por quê? Porque a pessoa, infelizmente, geneticamente afeta mais mulheres. Qual é o diagnóstico e o tratamento? O quadro sempre deve ser fechado pelo psiquiatra. A suspeita mais comum desse transtorno é a presença de compulsão alimentar, depressão ou ansiedade. Pode ter outro tipo de compulsão, tá? Sexual, conduta moral questionável, entendeu? Já no tratamento, o acompanhamento lógico é feito por um psicólogo, né, por meio de psicoterapia, e além dos remédios para controlar essa ansiedade, esse modo acelerado da pessoa. O que fazer durante uma crise? Então, nesse momento, a raiva e a impulsividade se sobressaem.